Bom dia, gente. Nós vamos dar continuidade à aula passada, né? E nós estamos entrando no segundo módulo, no terceiro capítulo. A continuidade se dá referente à página 350, com a ocupação do território brasileiro. Nós já falamos um pouco no módulo 1 sobre essa ocupação, não é? Como se deu essa ocupação, e agora vamos falar um pouco mais como foi escoada essa ocupação, ou seja, aonde mais se centrou esse povo português no território brasileiro, né? No início do século XVI, ao desembarcarem pela primeira vez em terras que posteriormente se tornaria território brasileiro, os portugueses encontraram vários povos que aqui muito tempo habitavam essas terras. Interessante que aqui se diz o descobrimento do Brasil, né? Não foi descoberto, sim, de certa forma invadido, né, gente? Entre os séculos XVI e XIX, essa intensa ocupação e organização do território brasileiro decorreram do desenvolvimento de sucessivas atividades econômicas. Com isso, houve a demarcação de fronteiras nacionais e também o povoamento das áreas ainda pouco ocupadas. No período do século XVI, que ou seja, 1500, essa ocupação se deu de forma lenta, né? Os primeiros 100 anos de ocupação brasileira foi uma forma mais brusca, era mais extração do pau-brasil, extração de outros tipos de ervas, assim também como tipo de madeira para construção civil em Portugal. E ali eles vendiam também para outras áreas da Europa, né? Era esse tipo de material que era escoado no Brasil, ou seja, a extração, faziam extrativismo, mas não de forma ecologicamente correta, não, sim, onde passavam e iam destruindo mesmo, viu? Aí nós temos aqui no primeiro mapa, logo acima da página 350, nós temos o território brasileiro, a ocupação do século XVI. Essa atividade se deu do pau-brasil, cana-de-açúcar, pecuária, e foi desenvolvido o Tratado de Tordesilhas, nesse período do século XVI, 1500. E aí também foram construídas algumas vilas para a melhor comodidade da turma de Portugal, né? Que eles não gostavam de estar naquelas palafitas ou coisa parecida dos índios, e sim em estruturas que os próprios portugueses, ou seja, residências, né, gente? Aí durante o século XVI a ocupação portuguesa se deu na faixa litorânea, por isso que a nossa mata atlântica pouco resta, né? Foi mais devastada, a mata das nossas reservas foram devastadas, ou seja, mais de 500 anos de devastação da Mata Atlântica se ocorreu nessa região, né? Região nordeste do Brasil, onde ocorreu a primeira intensa exploração do pau-brasil, a implementação dos engenhos, como aqui em Água Branca, né? Foi nesse período dessa ocupação, não no século XVI que tiveram a criação do engenho na cidade de Água Branca, mas um pouco mais à frente, né? Houve também estabelecimento das primeiras vilas e cidades, como de São Vicente, Olinda e Salvador. Essas são as principais cidades, as primeiras cidades criadas no século XVI. O território brasileiro e a ocupação do século, já no século XVII, já um mapa ao lado, que aqui continuava com o quê? Cana-de-açúcar, que era a principal, pecuária, droga do sertão e o ouro. Essas drogas do sertão foi como se deu a faixa de terra territorial que eles estavam à procura do urucum e outros tipos de ervas ou temperos.
frutas, né? Que era um trabalho mais voltado para o extrativismo de procura de materiais de culinária, de alguma pedra, de algo de adornos, né? Colares, essas coisas, eles queriam esse tipo de material para trabalhar com isso. O ouro foi um trabalho mais lento para se encontrar, porque não tinha a técnica de extração do ouro, era muito rústico. No século XVII, foi marcado pela expansão e ocupação das áreas do interior da colônia, a expansão da atividade pecuária, a criação do gado bovino passaram a ocupar as áreas cada vez maiores, nas quais o cultivo da cana-de-açúcar apresentava baixa produtividade. A região amazônica passou a ser ocupada pela exploração em razão, sobretudo, dos produtos da floresta, chamado drogas do sertão, como o cacau e o urucum. O urucum é aquele material que é o famoso coloral, né? É composto de urucum. Aí já na página 351, e o cacau que nós gostamos muito, né? Pelo menos eu, é o chocolate, né? É o primitivo do cacau, ou do chocolate, né? Que se dá essa guloseima tão gostosa, né? Os indígenas do Brasil. Conforme estudamos anteriormente, de acordo com a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, estima-se que no ano de 1500 havia entre 1 e 10 milhões de indígenas habitando o nosso território. Eles estavam divididos em cerca de 1000 povos e apresentavam diferentes línguas, crenças e hábitos alimentares, além de sua organização social e física nas suas aldeias. Ao longo dos anos, muitos indígenas deixaram as suas aldeias, seriam tribos, abandonando parte dos seus costumes, crenças e tradições, e foram viver nas cidades, em busca de trabalho e de diferentes produtos e serviços existentes nos centros urbanos. Isso aqui eles já vieram às cidades já mais à frente, né? Que primeiramente houve os massacres, houve a tentativa de escravizar os índios, e com isso morreram muitos índios em confronto com o famoso homem branco, né? Com os portugueses. Nada foi por acaso, e sim foi tudo programado pelos portugueses, né? A dizimação dos índios para trabalharem, para usufruir dessa terra de forma desenfreada, né, gente? No ano de 2010, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a população indígena era aproximadamente de 818 mil habitantes, e representava apenas 42% da população brasileira. Ou seja, de cerca de 10 milhões de habitantes, de índios, só restavam, em 2010, 818 mil. Dizimaram muito essa produção, essa quantidade de indígenas não continuou, e sim manteve viva alguns resquícios de famílias, né, que muitos tentaram ocultar as suas raízes, recebendo outros sobrenomes para se manter-se vivo e manter as suas famílias. Essa foi a forma real como foi tratado o indígena aqui no Brasil e como é até hoje, né? Devido a essas políticas públicas implementadas pelo governo atual, também os índios nesse exato momento estão sendo perseguidos, né? Nesse mapa aqui abaixo, na página 351, podemos ver a questão da ocupação já no século XVIII. O Brasil já passa, né, a tratar de outras especiarias como o algodão, né? Esse período já começa a tecer o algodão, a produzir o algodão para as roupas, né? Foi a cana-de-açúcar, a pecuária. Você pode ver no mapa que tem a legenda, e nessa legenda vai mostrando o tipo onde está essa expansão na época do século XVIII. Quais foram os territórios mais
e avançaram foram a região de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Essa região do Mato Grosso, Goiás e Minas se deu a questão da extração do ouro e do diamante, e assim também como o solo mais propício para a criação do gado, né? Também a cana-de-açúcar se dá nessa região também, assim como na parte litorânea do nosso Brasil, aqui em Alagoas, né? É uma das que até hoje, né, o estado de Alagoas ainda produz a cana-de-açúcar, ou seja, os usineiros aqui no estado de Alagoas predominam economicamente falando, ou seja, são os donos dos territórios, são os usineiros que comandam, né, até a questão da própria política do estado, são os famosos usineiros. O território brasileiro e a ocupação no século XIX. Já no século XIX, nós vamos ter o quê? A cana-de-açúcar, a pecuária, a famosa droga do sertão e a época da extração da borracha se dá nesse século XIX, o ouro e o diamante nas regiões de Minas, Mato Grosso, o algodão, tanto aqui no Nordeste foi produzido, como na região Sul, Sudeste. E temos a questão do café, do mate, na região sul do país, o cacau na região da Bahia, o fumo em várias partes do Brasil, assim também como em Alagoas já no século XX, né? Na página 320 e 352 vamos encontrar um pouco sobre essa organização do espaço brasileiro na atualidade. No decorrer do século XX, o território brasileiro passou por significadas transformações como intensificação do processo de industrialização e urbanização. A expansão da atividade industrial, que se tornou cada vez mais expressiva na economia do país, intensificou o êxodo rural, os trabalhadores do campo para a cidade, com a busca de emprego. Como é que se deu esse êxodo rural, gente? Determinadas regiões, como a região Nordeste e outras regiões que não tiveram a sua atividade econômica desenvolvida, né, e sim com essas regiões pouco habitáveis, passaram a se deslocar, sair de suas casas e terras, abandonando. Tinha também um fator dos donos das terras grandes aqui, ou seja, do latifundiário, né? Os famosos coronéis. Aqui nós tivemos o próprio coronel Delmiro Gouveia, o coronel Ulisses Luna, né? Essa região nossa é muito marcada pelos coronéis. Mas coronéis não vem de patente de militar, não, e sim os donos, né? Os homens que mandavam, que tinham a lei. Se ele gostasse daquelas terras, ele invadia, tomava e pronto, não tinha quem reclamasse, né? Foi nessa forma e muitos correram para os grandes centros à procura de sustento, de procurar uma melhoria de condições de vida para a sua família, né? Muitos correram para a região de São Paulo, o sul do país, a própria Minas Gerais, correram também para a questão da extração da borracha na região da Amazônia, onde muitos dos nossos nordestinos morreram com o mosquito da malária e outras coisas mais na região do Amazonas, né? A década de 50 foi marcada pela construção de Brasília. Foi uma verdadeira lavagem de dinheiro na época, a construção de Brasília, que a produção promoveu uma integração entre os estados e as regiões do Brasil. A construção de Brasília foi nada mais do que retirar a capital da região costeira para o centro, tentando urbanizar mais essa outra parte do oeste brasileiro, né, que é pouco habitável, principalmente na região Amazônia, ali é pouco habitável. E foi construída essa nossa nova capital com esse intuito
também de lavar um pouco de dinheiro, né, gente? Que o Brasil possui muito, pegar dinheiro emprestado com FMI, essas coisas que nós vamos estudar um pouco mais à frente, viu? Aqui nesse mapa, o Brasil atual na organização do espaço geográfico, né? Na nossa atualidade agora. A agropecuária, você vê nessa parte laranja, agropecuária de alto consumo, nessa parte amarela, que pega parte do Nordeste entrando para o Mato Grosso, comércio muito diversificado de serviços especializados em alta tecnologia, que vai pegar a região de São Paulo, Belo Horizonte, parte de Minas e Rio de Janeiro, comércios e serviços de indústria em expansão, e entra a região de Salvador, entra a região de Aracaju, Recife, Natal e Fortaleza. Já a atividade predominante de extrativismo, né, extrativista, nós temos a região tanto da Amazônia, do Acre, essa região aí norte brasileira, ela é muito predominante a questão do extrativismo. Já a indústria de especialização de eletrônicos se concentrou mais na região de Manaus, ou seja, na Zona Franca de Manaus, né, onde está a fábrica da Honda e outras fábricas de eletrodomésticos, Yamaha e outros transportes e parte tecnológica de eletrodomésticos e eletrônicos, se concentra nessa região de Manaus, viu? Principais polos de mineração, nós temos em Rondônia, temos na região do Paraná, do Amapá, essa questão de extrativismo de mineração. Já essa parte de fronteira agrícola, que abrange a parte de Rio Branco, Porto Velho, Belém, de uma divisão tanto do sistema de plantio, que é hoje a soja, e com a preservação da Amazônia, nessa outra parte, que é onde passa esse círculo verde, né? Já essa parte rosa, das linhas rosa, são os principais eixos de circulação de mercadoria e pessoas, né? São os eixos, tanto Nordeste, Norte, Sul, a essa circulação, né? E na página 353 nós vemos a questão da ampliação das vias rodoviárias, proporcionou a parte da integração. Hoje nós temos uma malha viária muito interessante, rodoviária, mas porém falta muito para que esse fluxo se dê de forma mais igualitária, né? A região Nordeste, ela tem uma... Bem, o Nordeste, ele evoluiu, né? Em virtude do avanço que o governo passado investiu, tanto no PAC, né? A parte de investimento, que melhorou a questão de rodovias, teve o aumento significativo de indústrias partindo para o Nordeste, como este posto aí de Suape, né? Teve também a expansão das universidades federais e centros de pesquisas, como IFAL, partiu para o interior, dando oportunidade quem não podia ir para a capital e os grandes centros. Isso facilitou também essa parte de crescimento. Isso veio atrair, né, a parte de turismo, hotelaria, esses fluxos, né? Pode perceber que nossa cidade tem pessoas de outros estados. Isso não era nada para... Nós não conseguíamos ver essa parte de pessoas de outros estados aqui, era muito raro. Hoje você tem uma circulação de moedas, né, federais. Isso é interessante em virtude porque há o crescimento, né? Há essa migração de outros estados para o estado de Alagoas, principalmente para a cidade de Almiro Gouveia, né? E esse aumento trouxe esse canal que veio a melhoria também da parte de alimentos. Outras fontes de economia partem também com esse avanço.
ainda precisa se melhorar mais a questão de fluxo de veículos para que essa região cresça. Assim como a questão da mineradora na região próxima a nós, aqui de Minas Gerais, de Arapiraca, que está começando a florescer agora, ou seja, está começando a fazer esse processo de extração. E isso necessita de investimentos, tanto por parte particular, né, que ela é uma empresa da Vale, como melhoria das bases do Estado, ou seja, o Estado tem que estar presente para que possa gerir melhor esses recursos, né? E nós temos aqui abaixo a questão da organização do espaço brasileiro, de dinâmica, que vem passando por modificações contínuas, por exemplo, dos centros, oeste e norte. Podemos verificar alterações mais recentes na prática de atividades agropecuárias, são as famosas fronteiras agrícolas, fronteiras econômicas, né? Que seriam essas fronteiras? Em aulas passadas nós falamos um pouco sobre Matopiba, em aulas passadas em sala, né? Mandei alguns fazerem pesquisa sobre Matopiba. O que seria Matopiba? Seria na unificação de fronteiras como o estado do Tocantins, aliás, do Maranhão, Tocantins e Piauí. Nesse sentido, pegando as siglas dos estados, se criou Matopiba. E a própria Bahia também, viu, gente? Não esquecendo da Bahia. Aí dentro desse contexto, dessas fronteiras desses 4 estados, começaram a se investir dentro dessa realidade de Matopiba, foi investido grande quantidade de dinheiro para o ramo da horticultura, né? Ou seja, tanto para melancia, melão, a própria uva para competir também com petrolina e outros tipos de frutas que vieram e estão desenvolvendo naquela região. Assim também como a manga também é um dos fatores que é crucial para o desenvolvimento desse contexto da Matopiba, né? Bem, isso aqui é só para encerrar esse conteúdo, que terá outra continuidade e vamos debatendo durante o decorrer das nossas aulas.